Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje, live em dose dupla, da parceria do nosso projeto Quantas Portas Cabem numa Porta, com a Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje nós vamos receber a Aline Teixeira. A Aline Teixeira é responsável por um dos projetos super lindos da Fraternidade, que é o Jardim das Borboletas. Ela vai entrar daqui a pouco aqui para conversar com a gente. Nós vamos conversar hoje com a Aline e com a Fernanda Baroni, que é uma das autoras do livro. E a gente está nessa etapa sempre conversando com um autor do livro ligado à região onde esse projeto acontece. Então, esse projeto acontece na Bahia, né, na cidade de Caculé, acho que é assim que se fala. Vamos esperar a Aline chegar para ela contar um pouquinho melhor para a gente. E o Jardim das Borboletas, ele trabalha com, eu até anotei aqui, epidermólise bolhosa e outras doenças raras de pele. Então, vai ser mais um daqueles depoimentos muito emocionantes, porque eu estava aqui agora há pouco vendo o site. Fernanda já chegou. Fernanda, pede para entrar enquanto a gente está esperando a Aline entrar, que aí a gente já vai falando um pouquinho do projeto. Fabiola, Laila, Priscila, esse pessoal que acabou de entrar. Vamos lá. Deixa eu ver, botar aqui Fernanda. Entrando. Cada vez que a gente conversa com um dos coordenadores da fraternidade, é uma emoção, né, Fernanda? Conversar com a turma da fraternidade o coração fica assim, Gente, cada, disparado, né? cada live é mais choro que a outra. Né? Porque é muito forte, né? Eu estava aqui vendo, pesquisando, né, e olhando bastante, porque cada live a gente mergulha nos projetos da Fraternidade. Fraternidade Sem Fronteiras, para quem não sabe, né, depois vocês podem procurar o site deles. Lá no site tem todos os projetos que eles apoiam, que eles, né, estão ali dando um suporte. E é muito forte, né? Porque aí você vai pesquisando, você vai vendo, você vai entendendo, você fala, meu Deus, quanta coisa para fazer nessa vida, quantos É caminhos para a gente incrível. abrir, né? Então, enquanto a gente está esperando a Aline, vamos falar um pouquinho desse projeto, né, Fernanda? Assim, conta um Vamos. pouco, né, para o pessoal que já está aqui com a gente, como é que foi para você estar nessa oficina? Primeiro, assim, vamos situar as pessoas que estão aqui, porque nem todo mundo sabe dessa história. Meu nome é Ana Cláudia Ramos e eu coordeno oficinas literárias já há muitos anos, né? Fernanda, então, me conhece há Inclusive, muitos anos, muitos mesmo, né, Fernanda? E 20. durante a pandemia, 20 anos. Durante a pandemia, eu abri duas turmas de oficina literária online. E as pessoas começaram, né? A Érica, sobretudo, a Érica Montenegro, uma das autoras, falou: não, olha, a gente tinha que fazer um livro da turma, né? Das turmas. Aí eu falei: calma, gente, vamos maturar isso. E quando foi o final do ano passado, né? Final não, lá para setembro, a gente resolveu criar mesmo esse projeto, apostando em fazer um livro com as duas turmas. E um livro, como seria esse livro, né? Eu não queria que fosse um livro que pegasse assim, um conto de cada um e vamos fazer. Não. Você bem participou disso, sabe que não foi assim, né? Vai contar um pouquinho pra gente. Que foi todo um processo de vamos escolher um tema desse tema, vamos trabalhar esse tema tem que ser voltado para que essa história se comunique com a criança, ela tem que começar a se comunicar com a criança, depois ela vai se comunicar com qualquer leitor, mas a gente queria que essas histórias se comunicassem com as crianças. E a partir daí, escolhemos o tema Portas. E por que, que a gente está fazendo essa parceria com a Fraternidade Sem Fronteiras? Porque são 17 alunos, mais um conto meu, então são 18 histórias. Não tinha cabimento dividir o direito autoral por 18. A gente então resolveu doar os nossos direitos autorais e escolhemos a Fraternidade Sem Fronteiras porque, assim como o nosso título, né, Quantas Portas Cabem numa Porta, e é um livro que está abrindo portas para muitas pessoas, sobretudo para os autores iniciantes, tem autores iniciantes com autores que já publicam aí há bastante tempo, a gente vai estar abrindo portas para os projetos da fraternidade, né, Fernanda? Então conta aí um pouquinho como é que é isso. E a Aline, você chegou porque foi entrando gente aqui, não sei se a Aline entrou ou não, deixa eu ver até se ela me mandou aqui alguma mensagem quando você está falando. Vai lá, Fernanda, conta um Então, pouquinho aí para gente. esse projeto, na verdade, eu acho que é mais do que o projeto, né? Os nossos encontros, a nossa oficina, ela é
baseada em afeto, né? Eu estava pensando nisso outro dia. E aí, para quem não sabe, a gente começou uma oficina com data para acabar, seriam 8 aulas, e aí a gente transformou a oficina numa oficina vitalícia. A Ana está presa a nós para o resto da vida, porque justamente os nossos encontros eles são muito ricos em afeto, em acolhimento. Então a gente, além de estudar muito, além de escrever, de trocar, tem uma troca infinita, assim, em vários níveis. E aí, como a Ana disse, em algum momento a Érica, que é uma das autoras, uma das alunas, né, a nossa colega na turma de segunda-feira, falou, gente, a gente tem que botar isso na rua, vamos nos juntar e vamos fazer alguma coisa. A ideia foi maturando, a Ana aceitou, adotou, acolheu e fomos para a rua, né? A Ana conseguiu, foi conversar com a editora Casa do Lobo, a Casa do Lobo acolheu a gente assim, com muito carinho. E aí foi o que a gente falou, né? É um projeto desse, construído dessa forma, não tinha como ir para o outro lado. Eu acho que foi até uma sugestão da própria Ana, que é madrinha, uma das madrinhas da fraternidade, ela jogou isso e assim, na hora parecia que tinha que ser dessa forma, né? E aí a gente resolveu doar os direitos para a fraternidade e cada vez que a gente está aqui conversando sobre algum projeto que vai ser beneficiado com os direitos autorais, a gente fica mais encantado e mais certo de que tinha que ser dessa maneira, não dava para ser diferente, né? E é bacana contar, né, Fernanda, assim, a Casa do Lobo, que é a editora que tá né, vai publicar o livro, é uma editora que também nasceu no meio da pandemia, né? Então, uma editora super corajosa, a Regina Lobo ali, audaciosa, uma loba audaciosa, que abriu uma editora, já saiu lançando ali 10 livros e acolheu o nosso projeto, né? E a Sueli Lemos, que trabalha com a Regina, ela que deu a ideia. Gente, por que a gente não faz uma doação? Porque são tantos autores, vai ser, né, uma fração tão pequena para cada um, então talvez seja muito interessante a gente doar. E aí eu pensei, né, sugerir a fraternidade por esse simbolismo, né, todo. E a gente está fazendo o livro pelo Catarse. Catarse, para quem não sabe, é um site de financiamento coletivo que, na verdade, as pessoas compram o livro antes dele estar pronto, né? Então, elas estão Mais ajudando afeto a gente entrando aí nessa história, né? O a livro botar já, o livro na rua. eu tenho falado isso também, que o livro antes de nascer, quer dizer, eu já considero que ele já nasceu, mas assim, antes de ser impresso e de estar nas nossas mãos, a gente já está colhendo tanta coisa boa, tanto afeto, as pessoas chegando junto, né, apoiando esse projeto que é muito legal, assim, acho que está todo mundo encantado com tudo que está acontecendo, né, e muito grato também. E é tão curioso, porque às vezes eu recebo uma mensagem de alguém que fala assim, muito obrigado por eu poder participar. Então, é bonito isso, né? Quando a gente vê essa corrente do bem, assim, de pessoas entendendo, né? Que, na verdade, essas pessoas estão ajudando a gente a colocar o livro na rua, mas esse livro vai ficar, pelo tempo em que ele existir, né, nesse apoio para a Fraternidade Sem Fronteiras, porque a Fraternidade não vai receber os direitos autorais só dessa primeira leva de livros, né, que agora a gente está jogando no mercado, vamos dizer assim, mas pelo tempo que o livro existir, a Fraternidade vai estar recebendo os direitos autorais, né, então isso é muito bacana quando as pessoas entendem essa roda, né, esse mecanismo do bem, assim. Deixa eu ver se a Aline chegou aqui. Não sei se aconteceu alguma coisa com ela. Vou botar aqui. Jardim. Ainda não. Então vamos falando, né? Vamos. O Jonatas entrou. Jonatas é o nosso ilustrador, que, como diz a Érica Montenegro, a gente foi buscar ele, porque o Jonatas participou da turma de segunda e, por conta de trabalho, teve que acabar se afastando. E ele que fez toda a identidade visual da campanha. Então, se vocês entrarem no site do Catarse, né, o catarse.me/quantas portas, toda aquela identidade visual foi criada por ele. Ele está criando todo o projeto gráfico do livro e as ilustrações, né, Fernanda? Cada uma mais delicada que a outra, impressionante. A gente está, assim, encantado com o que a gente já viu até agora. E é bacana a gente pensar, né, assim, que a gente não tem ideia, né, Fernanda, de o que esse livro pode abrir portas realmente, de fato, para as pessoas, né? Pelo seguinte, o que acontece?
O livro, né, na literatura infantil juvenil hoje, a gente sabe que ele é um livro que ele é muito adotado nas escolas, ou ele pode participar de uma compra governamental, algo assim. E aí toda essa renda vai para o apoio desses projetos, né? Eu estava vendo agora o projeto do Jardim das Borboletas, assim, é muito forte, é muito tocante, né? Eu não sei o que aconteceu com a Aline, que ela ainda não conseguiu chegar. A Bárbara está aqui tentando ver se aconteceu alguma coisa, que eu olhei aqui no WhatsApp, aqui que está aberto aqui do lado, para ver se aconteceu alguma coisa com a Aline. Mas, assim, é muito incrível, porque são projetos que beneficiam pessoas que, de um modo geral, não teriam acesso a um tratamento digno, a um cuidado, né, assim, como merece para um tipo de doença como essa, né, doenças às vezes raras de pele, que a gente não faz ideia, porque quando a gente não passa, a gente não tem noção da dor do Tem outro. coisas que a E eu gente nem acho sabe que existem, né? a fraternidade, ela ensina a gente a olhar para a dor do outro, sabe? E ter fraternidade, né? Acolhimento. Isso é um baita aprendizado, né? De vida, né, Fernanda? Cada dia é um diferente. Eu acho que quem quiser, quem não tiver tido oportunidade de ver as outras lives, vale muito a pena, porque a gente fica mexida mesmo, né? Tocada, assim, com o tamanho de cada ação que eles fazem. Assim, pelo que o presidente contou para a gente, são 11 projetos, né? 6 no Brasil e 5 fora, e cada um com um perfil muito específico, assim, e muito grandioso, assim, muito, muito legal. E é preciso contar, assim como o nosso livro, ele nasceu, né, dessa forma, abrindo portas para as pessoas, porque, de repente, a Érica falou, eu acolhi e a gente fez acontecer. Então, as coisas, para elas acontecerem, elas precisam ser feitas, né? Assim, elas não precisa de algo tão grandioso. A própria fraternidade nasceu, né, quando o Wagner contou para a gente dele estar lá na África, dele ter visto uma necessidade, a partir dele olhar a necessidade do outro e ter comprometimento, começar um trabalho, né? Então, eu acho que assim, todo o trabalho da fraternidade, desses projetos todos, nasceu do olhar de alguém que um dia viu, aqui precisa ajuda, e começou a fazer, né? Então, assim, não é tão difícil, basta a gente querer. Quer dizer, não é que não é tão difícil, é difícil pacas, né? A É gente, a gente, a difícil, gente mas é se porque propõe precisa muitas vezes, acreditar. mas às vezes não dá o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo, né? E se você dá o primeiro passo, é alguém que acredita, né? Como o Romero estava falando, né? Da médica que viu, que entendeu, que foi buscar, pesquisar, né? A microcefalia, e aí abre aquele centro, e a coisa vai crescendo, porque aí vão chegando os apoios, e as pessoas vão entendendo. Então, o primeiro passo precisa ser dado. Assim como a gente deu, né? O primeiro passo para o nosso livro, porque a gente está aqui nesse livro juntando autores que estão lançando a primeira história, é a primeira vez que estão participando de um livro, com autores que já publicam, que já têm livros publicados, e muitas vezes a gente tem, como a gente tem no nosso grupo, pessoas com potencial maravilhoso, fortíssimo, que já podiam estar aí publicando e não tiveram ainda a primeira oportunidade. Então, é importante a gente dar a primeira oportunidade para uma pessoa, né? Porque todo mundo que hoje, por exemplo, tem um sucesso, esse sucesso que eu digo absoluto, assim, né? De mídia, de reconhecimento, né? Porque acho que sucesso é uma questão muito questionável, né? O que é o sucesso? A gente ficaria aqui uma live inteira discutindo sucesso. Mas, assim, as pessoas precisaram começar. Alguém precisou abrir a primeira porta, né, Fernanda? E até esse título a gente acaba repetindo e falando em tantas frases diferentes, porque de fato é isso mesmo, né? Você abriu a primeira porta para gente, aí depois a editora do Lobo foi lá e abriu a segunda, aí o Jonatas chegou junto, abriu mais uma, e aí cada vez a gente vai encontrando outras pessoas no caminho que estão chegando junto, que isso tudo uma coisa muito especial, assim, a gente está muito feliz de estar participando disso tudo, né? Como autores, como possíveis, fazendo essa coisa ter a possibilidade de acontecer, né? É muito gratificante mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Você tem ela aí, assim, perto de você, para ler um Eu trechinho tenho, para a gente? eu Porque tenho. a Olha, história da Fernanda, gente, é preciso dizer que a gente estava angustiada enquanto lia.
que ia acontecer com a dona Betinha, mas é claro que ela não vai contar, né? O que vai acontecer com a dona Uhum. Betinha, porque as pessoas vão ter que querer ler esse livro para saber o final. Mas conta aí É, um trechinho pra gente. cara, minha história é uma história de amizade muito bonita entre um menino, o Raul, e a dona Betinha. Eles moram no mesmo edifício, no mesmo andar, e, enfim, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. O nome do conto é Cadê Dona Betinha? Eu moro num edifício bem grande. No meu andar tem 8 apartamentos e cada um tem 2 portas. Por fora são todas iguais, mas só olhando por dentro para ver o tanto de história que existe por lá. A minha porta tem um olho mágico e eu gosto de espiar o que acontece do outro lado. Tem vezes que só vejo nada passeando pelo corredor. Quando o interfone toca, vejo visita chegando com presente e sorriso. Tem outras que é a mamãe, com bolsa de trabalho ou com sacolas do mercado. Mas o que eu queria mesmo era ver alguém passando para abrir a porta que fica no fim do corredor. O número dessa porta é 88. Até o ano passado, quem morava lá era a dona Betinha. Mas ela foi para o hospital e nunca mais voltou. Agora, o 88 só fica vazio. Ninguém entra, ninguém sai. Quando a dona Betinha morava lá, a gente sempre batia papo. Ela passava no corredor, tocava a campainha do meu apartamento e ia andando e dizendo: Raul, comprei gotas de chocolate para assar uns biscoitos. Vou deixar a porta aberta. Quando sentir o cheiro é porque ficou pronto. Agora a porta só fica fechada. Nunca mais biscoitos, nunca mais as gargalhadas altas, nunca mais dona Betinha. Sinto mais falta das gargalhadas do que dos biscoitos. É que a dona Betinha, mesmo sendo quase do meu tamanho, enchia o corredor inteiro de alegria. Era só ela passar que a alegria ia atrás, feito sombra, sabe? Aí Ai, o muito resto. linda essa história, né? E, assim, eu estou muito apaixonada por esse projeto, porque acho que ele é um projeto que ele vem com uma energia tão bacana, tem uma de acreditar que as coisas podem acontecer nesse momento tão complicado que a gente vem ultrapassando quanto humanidade, né? De tantas dores, tantas tristezas, né? Guerras e, enfim, né? Não precisa Os nem pontos, enumerar todas, porque elas são inumeráveis as tristezas que a gente tem vivido e visto, enfim. E, de repente, a gente cria um projeto no meio disso tudo e fala, vai dar certo, e se joga e acredita. E eu acho que cada vez mais a gente está precisando disso no mundo, sabe? Da gente acreditar que as coisas podem ser diferentes, da gente acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor para todo mundo. Então, um projeto desse, para além das pessoas estarem ajudando a causa de um livro, elas estão ajudando uma causa social, porque esse livro não vai ficar para a gente, né? Vamos dizer assim. O que parece que seria, tinha que ser assim, né? né? O que seria para a gente receber, a gente está doando, porque o que, que cada um ia receber individualmente era muito pouco. Mas os nossos individuais, para uma instituição que tem esse acolhimento tão grande com esses projetos tão incríveis que eles, né, apoiam aqui no Brasil e em alguns lugares da África, né, em alguns países da África, faz toda a diferença, né? E quando a gente falou para a fraternidade, eles perguntaram para qual projeto vocês querem dirigir essa verba. E aí, na reunião, me lembro de ter falado o que vocês acharem o mais importante de receber. Então, eles resolveram que, como o livro é um livro que está publicado aqui no Brasil, a verba vai para os projetos aqui do Brasil que tiverem mais necessidade naquele momento, né? Então, aí eles vão administrar isso, né? E é muito legal porque cada história ela é muito singular, né? É muito diferente, mas são todas muito emocionantes, né? Assim, elas tocam a gente, parece que no mesmo lugar, né? Aí tem umas que são mais alegres, tem umas que são engraçadas, tem umas que são curiosas, mas todas elas têm uma coisinha que parece que pega a gente lá no lugarzinho do afeto, né? Muito, muito Até bacana. porque todas são absolutamente diferentes, né, Fernanda? Assim, não Muito tem. diferente. O tema era o mesmo, o que mostra que um tema, gente, ele tem um olhar muito singular, né? Que é uma característica da nossa oficina, né, Fernanda? Assim, eu trabalho muito nessa linha de qual é a tua voz narrativa, qual é o teu caminho. Sempre pergunto para os meus alunos para quê, por que você está escrevendo, porque essa resposta vai dar o caminho da tua escrita, né? Muitas vezes vai dar ali o primeiro olhar para o que você quer fazer.
né? Você quer só publicar um livro, você quer ter uma carreira, né? Que foi que a nossa conversa com a escritora Sônia Rosa outro dia, que foi lá visitar a nossa oficina, que ela, né, fez essa distinção que eu achei muito bacana, né? Você quer só ter um livro publicado? É uma coisa. Você quer ter uma carreira de escritora? É outra coisa. São caminhos distintos. Então, a gente vai muito nessa linha de apostar qual é o caminho de cada um. Então, o caminho que a gente escolheu para esse livro é um caminho de muito trabalho, né? Porque a gente não jogou ali uma história só, escrevi, ponto. Não. A gente leu, a gente estudou, a gente trabalhou, a gente releu, a gente reescreveu, até que aquele produto que vai ser ofertado tivesse um produto de qualidade, né? Com uma qualidade literária, com um olhar criterioso. E o mais bacana é que não na verdade, nós temos autores de todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem uma diversidade de olhares incríveis. Oi? De fora também. E de fora também, porque agora a Natália, que era de... Né, era não, que ela continua sendo de Minas, né? Mas está morando no Canadá. E a Beth, que era daqui do Rio e que agora, né, já há muitos anos, a Beth mora nos Estados Unidos. Então, a gente tem olhares muito diferentes para essa mesma temática, né? O que mostra que cada vez mais, assim, nós somos uma singularidade, né? E esse respeito pela singularidade está ali impresso nas páginas do nosso livro. Eu acho que cada uma das 18 histórias poderia muito bem ser um livro, né, separado, mas faz muito mais sentido que elas estejam juntas, apesar de elas serem totalmente diferentes. Para mim faz muito sentido, né? Quando as pessoas receberem os livros, elas vão ver que assim, não são capítulos, são histórias diferentes. Se você tiver filho pequeno, você pode ler uma por noite, uma, né, a cada hora. Se a criança for um pouco maior, ela pode ler várias de uma vez só, tiver mais autonomia de leitura. Mas para a gente está tudo muito encaixado, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Na verdade, é mais um sentimento do que um raciocínio. Né? É que faz muito sentido estar todo mundo junto. E faz muito sentido a gente estar junto e agora estar junto com a Casa do Lobo e estar junto com a Fraternidade. Então, as pessoas que já conheciam a gente antes, quer dizer, eu particularmente, eu sou jornalista, eu escrevo, eu costumo dizer que eu tenho um flerte com a literatura desde sempre, assim, um monte de caderno, um monte de coisa escrita, mas agora que virou um relacionamento sério. Então, assim, eu tenho um livro publicado, mas que não é de literatura, é um livro de trabalho jornalístico, e agora consegui publicar pela primeira vez, né, nesse contexto e junto de vocês, e com você, que foi a pessoa que me acompanhou esse tempo todo, faz toda a diferença e faz todo sentido, sabe? Eu acho que, em nome da turma toda, assim, toda vez que a gente conversa, eu acho que tem um sentimento muito, muito real e muito genuíno, assim, que não é só gratidão, mas é de amor mesmo, né? A gente, por você primeiro, né, de estar dando essa oportunidade pra gente, mas entre nós, assim, parece que a gente se encontrou para seguir junto. E eu acho que essas energias, elas acontecem porque você estava ali, porque se a gente nunca teria oportunidade, como que a gente vai se conhecer se cada um é de uma cidade diferente, né? Cada um tem uma vida diferente, uma história diferente, e a gente conseguiu reunir 18 pessoas que estão por esse Brasil afora e fazendo uma coisa que é tão legal, assim, que faz tanto sentido. Obrigada. E uma coisa que eu acho que, eu que agradeço, né, cada vez que vocês falam isso, mas acho que, para mim, só faz sentido, sabe, Fernanda, ser professora de uma oficina literária, se eu puder ajudar as pessoas a crescerem naquilo que elas têm dentro de si. Porque cada um traz algo dentro de si. Né? Muitas vezes já chegou para mim outras oportunidades, né? Ou mesmo quando eu faço mentoria individual, às vezes uma pessoa com texto frágil ainda, ali nos seus primórdios. Talvez aquela pessoa só estivesse precisando desse estudo, desse olhar, de alguém que vai ali e fale, olha, isso aqui está bom, isso aqui não está bom, isso aqui pode melhorar. Dê materiais para que as pessoas cresçam. Porque não adianta você chegar para o outro e dizer, o seu texto está fraco. Tá, e daí? Pode estar fraco? Pode estar fraco. Mas você precisa o quê? Dar meios para aquela pessoa para que ela melhore. Pode ser que talvez ela não consiga ir tão além, pode.
Mas se cada um já der um passo na sua trajetória, eu já fico feliz. Porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para ir crescendo aos poucos. Então eu vejo muito esse trabalho da oficina literária, de eu ter esse cuidado, sabe, de embalar quase aquela pessoa, porque as pessoas estão mostrando ali o que elas têm de mais profundo. Então, quando a gente cria um grupo que você não tem medo de mostrar o seu texto, porque você sabe que você vai receber uma crítica, mas essa crítica ela está embalada de uma amorosidade para que você cresça e não para te destruir, isso faz toda a diferença, né? E acho que a gente conseguiu construir isso. A Bárbara está aqui dizendo que eu tenho o dom de juntar gente fina, elegante, sincera. Eu falei, vocês é que chegam. Mas a gente só chega, o ela é você, né? Não tem jeito. Se não fosse, a gente não... Assim, sozinho a gente não tinha como. Estou preocupada com a Aline, gente, porque ela não me mandou mensagem. Eu estou vendo aqui se as meninas com quem eu estou falando aqui da fraternidade deve realmente ter acontecido alguma coisa. Então, a gente vai continuar aqui conversando mais um pouco, falando um pouco mais do livro. À noite vai ter a live com o Bismarck, né, que é também da Bahia, mas é outro projeto, o projeto Retratos da Esperança, né, que aí já é outra história. Mas queria muito poder ouvir a Aline, porque esse projeto do Jardim das Borboletas, assim, me tocou profundamente, porque é muito forte, né, assim, eles lidam com uma questão que é, assim, você está vendo, né, tá na aparência. Isso que eu ia falar, tá na aparência, né? Tá na aparência, então é um amor incondicional, né, é um amor, assim, que é tão bonito isso, né, todos esses trabalhos, sabe, da fraternidade, Fernanda, me lembram muito a educadora Anália Franco. Não sei se você já ouviu falar da Anália Franco, eu tenho... Você tem um livro sobre ela, tem um livro sobre ela, então sei bastante da vida dela, que ela era incansável, né, de acolher aqueles que, né, na época dela se dizia que eram os não amáveis, né, e ela acolhia todas as pessoas que chegavam, né, e não só educava, no sentido de dar educação mesmo, escola, aprendizado, para poder que aquela pessoa saísse de uma condição, mas ela entendia que educar as pessoas era uma forma de dar dignidade para elas viverem uma vida digna, né? Então, assim, muitos trabalhos da fraternidade vêm junto com isso, né? De você dar meios para o outro ter uma vida digna e acolher as pessoas, e acolher na forma mais ampla do amor, né? Porque eu acho que acolher aquilo que é fofinho, que é bonitinho, e ali fazer uma coisa... Né? Fácil, né? Agora, chegar lá, botar a mão na massa, né? Estar junto, fazer, às vezes, em lugares, né, com condições de vida muito precárias, isso é fora de série. Então, eu sou muito apaixonada pelo trabalho da fraternidade, assim como eu sou muito apaixonada pelo trabalho do Solar Meninos de Luz, que é outro lugar onde eu sou madrinha também, que é aqui no Rio de Janeiro, na comunidade do Pavãozinho Cantagalo. São pessoas que fazem, né? Não ficam só assistindo e olhando, né? Sempre eu tenho tido muita agonia, muita, de olhar, né? Assim, quando eu escuto pessoas falarem assim, toda live eu repito isso. Ai, como é lindo isso. Fico tão feliz, eu acredito na humanidade quando eu vejo esses trabalhos. Eu falo, faça algum, porque na verdade esses trabalhos só existem porque alguém fez. Vai lá, estende a mão. Ai, não tem condições de apoiar financeiramente, mas tem de dar uma tarde, uma manhã, 2 horinhas da sua semana, do seu mês, para ir lá fazer um trabalho voluntário. A gente a gente acha que a gente vai doar, mas a gente ganha. A gente ganha, né? Ganha muito, tenho certeza. A gente tem essa prepotência, né? Ah, eu vou lá ajudar. Você sai de lá é ajudado, porque te coloca em xeque com as questões de vida, né, com as questões de humanidade, com as questões de acolhimento do próximo. E eu acredito cada vez mais, sabe, Fernanda, que a vida sem acolhimento não vai ter jeito. Enquanto todo mundo não entender que todo mundo junto tem que crescer e brilhar e ter um lugar ao sol, a gente ainda tem muito para caminhar enquanto humanidade, né? E às vezes são passos pequenos, né, que a gente precisa dar. Às vezes nem é muita coisa. Né? Assim, não precisa a gente sair nem da nossa zona de conforto, digo, dá para você fazer alguma coisa
todos os dias não, mas assim, dar o primeiro passo é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente fica esperando aquela condição ideal e está logo aqui do Quando nosso vai lado, né? existir a condição ideal, né? Quando? Né? Quantas vezes fala, porque no dia que eu tiver tanto de dinheiro eu vou ajudar. Aí no dia que a gente tiver tanto de dinheiro, nosso gasto já aumentou e aí a gente não vai conseguir, né? Então é começar, né? É começar. Por exemplo, a gente não tinha ideia do tanto de coisa que a gente ia ouvir, ficar tocada a partir dessa doação. Estamos fazendo uma coisa legal, mas a gente está ganhando em aprendizagem e podendo também proporcionar isso para as pessoas que estão ao nosso redor, olhando isso tudo, né? Por exemplo, na live da semana passada com o Romero, já nasceu a ideia de fazer uma biblioteca lá no espaço, porque a Érica Montenegro, né, tem toda uma relação com Campina Grande, que ela é de Campina Grande, né? Você tem uma relação com a Bahia, seu pai mora na Bahia, né? Então, assim, de repente, do nada, né, entre aspas, nasce uma ideia. E aí vem essa ideia de fazer essa biblioteca, e aí a gente já começa a se mobilizar. Opa, vamos nos mobilizar para arrumar recursos e livros para montar essa biblioteca. E aí a gente, quando viu, já está além da... Né, é uma corrente de afeto, né? As histórias se juntam, os amores se juntam, as ideias se juntam e a gente vai longe. Aquilo que você falou, né? Não tem como... Não tem sentido ir sozinho, né? Sim. Ó, e é muito... Eu só ver o que elas... Não, vai falando que eu só vou ver o que a Laura está falando aqui. Ela... a Lê, que é uma das autoras do livro, está dizendo aqui, a gente recebe mais do que dá. E de fato, né? A gente tem recebido muito, assim. A gente conseguiu ter um ambiente, você estava falando da questão das oficinas, da gente se sentir... seguro para poder compartilhar, né, nossas vulnerabilidades, nossas escritas, nossos sentimentos. E, de fato, é isso. A gente se sente seguro, a gente, às vezes, coloca para fora uma coisa até que já estava pronta, mas não tinha coragem ainda, né, de mostrar, porque a gente não sentia o ambiente, não teve um ambiente preparado. E, assim, essa oficina preparou a gente para conseguir compartilhar isso que a gente quer falar, compartilhar nossas vozes, nossos sentimentos. E agora o livro vai ajudar a gente a compartilhar com outras pessoas, outros projetos, outras histórias, e isso é muito bacana. É muito por isso maior, até né? que uma das... É legal contar, né, Fernanda, que uma das recompensas que a gente criou no Catarse é que se alguma escola quiser comprar 50 exemplares, né, e tem um desconto especial para esses 50 exemplares, eu e o Jonatas Martins vamos fazer uma oficina online com essa escola. Porque o que a gente quer é mostrar para a equipe, né, de coordenação, de professores, como montar um projeto desse dentro da sala de aula. Como fazer os meninos, né, os meninos, as meninas ali, produzirem uma história, mas não uma história assim, pum, foi, jogou. Né, mas ali, com respeito, de ter um tema, de ter um olhar, de ter um preparo para aquilo. E, de repente, naquela turma vai ter uma criança que não gosta de escrever, mas adora ilustrar. Então, por que ele vai precisar escrever? Por que ele não vai só ilustrar? E tem um que é ótimo de produção. Ele pode nem escrever, nem ilustrar. Ele que vai ficar administrando tudo ali. Então, mostrando que cada aluno pode ter também a sua singularidade e o seu papel na produção de um material, né? Que isso então, é muito bonito. Você consegue passar isso... Você consegue, passar isso para os educadores, acaba, como é que fala? Agora que perdi a palavra. Vai se perpetuando, né? Eles vão conseguindo passar para mais pessoas, mais crianças, e essa recompensa é muito bacana, essa da oficina. Porque eu acho, sabe, Fernanda, que a gente tem que acabar com essa ideia de que todos têm que fazer tudo. Porque alguns... tem muito mais jeito, ou tem muito mais facilidade para escrever, outros para desenhar, outros para trabalhar nos bastidores. Né? Então, tem pessoas que são ótimas de bastidor, não coloque aquela pessoa no palco porque ela não quer. Então, por que você vai botar ela no palco? Para ela passar vergonha, para ela se sentir intimidada, quando ela é excelente de bastidor, pode ser uma produtora, né, um empresário fora de série. Então, assim, deixa, de repente, aquele aluno administrar, então é ele que vai fazer, é ele que vai cobrar os textos, é ele que vai botar prazo,
né? Então, mostrar que um trabalho de equipe é isso. Cada um vai entrando na equipe para fazer algo. Por exemplo, a gente trouxe a Laila para o projeto, e a Laila é ótima, que ela fica cobrando vocês. Olha, vocês têm que fazer essa postagem. Eu já sou mais, como ela diz, mais docinho. Ela vem ali mais braba, né? Então, cada um na sua função, né? Isso é muito bonito. Cada um trazendo o seu melhor, né? Não é ser melhor que o outro, é você entregar o seu melhor, que é o que faz realmente as coisas andarem, né? Não é Aqui, eles estão falando, a gente não sabe o que aconteceu com a Aline, estamos tentando falar com ela e não estão conseguindo. Estava tudo confirmado. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, né, no próprio projeto, às vezes, que foi uma emergência e ela não conseguiu estar aqui, né? Também fico imaginando isso, aí o coração aperta, né? Porque aí a gente já fica com o coração aqui apertado. A Laila dizendo que a Bárbara dizendo que a Laila é a produtora preferida dela. Nossa! Elas já deram a liga, né? Já vão sair trabalhando pela vida fora, né? E é isso, então olha que bacana, olha o projeto dando essa união de pessoas, né? Pensando tudo isso. Enfim, eu acho que, deixa eu só olhar aqui, realmente eles não responderam a Laura. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Tomara que não tenha sido nada sério. Tomara que a internet tenha caído, né? Seja só um problema de internet, porque isso é possível, né? Internet às vezes. E aí nem para mandar um WhatsApp você tem como, né? Se a internet foi para o espaço, né? Já era, né? Mas acho que a gente, pelo menos aqui falou, né? Procurem, joguem, gente. Aqui no Instagram mesmo tem o perfil do Jardim das Borboletas. Lá no Instagram do Jardim das Borboletas tem o endereço do site para vocês conhecerem o trabalho que eles fazem. Vai ser mais um dos trabalhos que vão ser apoiados, né? Quer dizer, que na verdade são os trabalhos do Brasil. Esse é mais um deles que vão estar aí recebendo os direitos autorais enquanto esse livro durar. Então, a gente espera que esse livro venda muito para que a gente possa, né, proporcionar quem puder. Muita gente já ajudou apoiando, mas a gente está precisando muito também de apoio na divulgação. Então, quem puder divulgar o projeto, mostrar para todo mundo, para quem vocês acham que tem interesse. Quem tiver alguma escola, alguma instituição que acha que faça sentido essa proposta, entre em contato com a gente, que a gente tem que conseguir... Se algum empresário, né, quiser doar gentilmente 50 exemplares para uma instituição... uma instituição, né? Quero doar livros para uma biblioteca. Tem lá essa possibilidade. Quero doar livros para as instituições da Fraternidade Sem Fronteiras. Tem lá, né? Tá lá essa oportunidade. Mas quero comprar 5 exemplares e fazer uma doação... direta para a fraternidade. Tem lá essa possibilidade. Tem as ecobags que estão lindas, tem recompensa com ilustração também. Então, a gente está fazendo livro, me corrija se eu estiver errada, mas a perspectiva é que fique pronto em agosto, né, Ana? Isso, que ele já chegue na casa das pessoas em agosto. Então, uma ótima oportunidade de um Dia das Crianças de livro, né? Vamos dar livro para todas as crianças nesse ano. Né? Se alguém aqui conhecer um empresário que fala assim, nossa, quero colocar então para os filhos, né, dos nossos funcionários. A gente bola uma recompensa especial, né? Aqui a fraternidade entrou. Não sei se vocês querem entrar, gente, para falar um pouquinho alguma coisa, porque a Aline não conseguiu. Não sei, Aline, se é você que está entrando pelo perfil da fraternidade. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Se quiserem, por favor, peçam para participar, que aí vocês entram para falar um pouquinho da fraternidade, que a gente já falou muito aqui do livro. Deixa eu ver. Não sei quem entrou pela fraternidade, né? Não sei quem é que está aí. Senão a gente encerra esse papo, convida todo mundo para a live das 7h30 hoje com o Bismarck. Né? Ele vai falar do Retratos da Esperança com a Cris, né? A Cristina, que vai falar um pouquinho do livro. Então a gente está aí sempre fazendo ou duplas ou trios, né? Tentando
mostrar um pouco desse projeto, mostrar um pouco dessa parceria. Eu acho que essa parceria é que está fazendo desse projeto algo muito especial. Ó, a Fraternidade está entrando aqui, vai entrar com a gente. Vamos ver quem vai entrar. Deixa eu ver quem vai entrar. Uma surpresa aqui. Olá. Oi, querida. Oi, gente, tudo bem? Me diga. Desculpem aí esse imprevisto. Olá, tudo bem? Sou a Lauriane, para quem está acompanhando a gente aqui, da Comunicação da Fraternidade. Ana, realmente nós tivemos um imprevisto com a Aline, tá? Eu consegui falar com ela agora. Então, até pedi para entrar na live para a gente poder dar uma justificativa, né? Gerou uma expectativa, todo mundo querendo saber do projeto, do que é. A Aline, ela teve um pico na diabetes dela. Eita. Então, ela precisou ser medicada. Então, realmente, ela não passou bem. Eu tava e foi isso que aconteceu de manhã. Falei, ai, tomara que então, não tenha foi sido isso, nada tá? sério. Ai. Mas ela tá bem agora. Ela nos pediu desculpa. Ela tá bem, agora ela tá bem, só que ela disse que ela não tem condições de entrar. Imagina, tadinha. Enfim, por conta da medicação. Tadinha. Tá, então a gente pede muito desculpas, mas o que eu puder, se tiver aí algumas dúvidas, se eu puder pelo menos dar um resumo aí, eu fico aqui à disposição de vocês. Né? Eu falei que, né, do projeto do Jardim das Borboletas, que é um deles, né? Pedi para as pessoas pesquisarem aqui no Instagram, e do Instagram leva para o site, que é um dos projetos apoiados por vocês da Fraternidade Sem Fronteiras. Contei como é que nasceu esse projeto, falamos muito do livro da oficina, né, de como que a gente escolheu chegar até vocês. E a gente falou muito também de que ter chegado até vocês, na verdade, a gente tem essa ideia sempre, né, de um modo geral, que quando a gente vai fazer o bem, a gente está ajudando. E a gente é que fica sendo ajudado, né? Porque cada vez que a gente vê um coordenador falar, vai tocando o nosso coração e a gente já vai pensando o que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, com a live com o Romero... E eles são... Não, com a live com o Romero, a Érica já teve uma ideia de fazer uma biblioteca lá no projeto, lá em Campina Grande. Então, a gente já está aqui se mobilizando para conseguir acervo para poder montar essa biblioteca, sabe? E aí, não sei se você quer contar um pouquinho do Jardim das Borboletas ou um pouquinho da Fraternidade, né? Para o pessoal que está aqui te ouvir. Claro, vamos lá. Vou fazer um breve resumo sobre a Fraternidade, né? Uma organização não humanitária que nasceu do chamado do coração do Wagner, né? Começou na África, o nosso primeiro centro de acolhimento foi em Moçambique, em 2009, completamos aí 12 anos. Em novembro iremos completar 13 anos de fundação e de lá para cá já estamos com 11 projetos, né? E alguns aqui no Brasil. Um deles, o nosso Jardim das Borboletas, que a gente tem um carinho incrível por ele, assim como todos os outros. E o jardim, ele tem uma peculiaridade que a gente está lidando aí com uma doença rara. A gente está lidando com uma doença que não tem cura, é genética, né? E que gera um sofrimento muito grande. A Aline sempre fala isso, que o projeto é para diminuir a dor com mais amor, né? A gente oferece mais amor a essas crianças, a essas pessoas com EB, epidermólise bulhosa, né? Para quem não sabe, são bolhas mesmo, feridas que vão surgindo, a criança nasce com isso. Não é possível diagnosticar no pré-natal, o que era uma dúvida de muitas pessoas, mas a gente já não sabe que não dá. Ainda não tem um diagnóstico pelo pré-natal. E aí já começa o sofrimento no parto. A Aline uma vez nos relatou uma situação que muitas vezes, por não saber que a criança tem a epidermólise bulhosa, que a pele dela é como... Por que é Jardim das Borboletas? Porque a pele fica extremamente fina, delicada, é como se fosse a pele de uma borboleta. Por isso que chama. E aí quando a criança nasce, dependendo de como ela é retirada ali, né? Dependendo da via de parto, já começa por aí o sofrimento, né? Às vezes tem que fazer a sucção do nariz e aqui as vias respiratórias já estão comprometidas desde o nascimento. Então é um sofrimento que vem desde quando o bebê nasce. E aí vem o jardim para dar primeira informação, para dizer o que essa criança precisa. Ela precisa de medicamentos
específicos para isso, para que essas feridas fiquem mais cicatrizadas, com menos dor, precisa do medicamento, do curativo e precisa de informação. Muita gente não sabe dessa doença, né? E aí surge o preconceito, surge a questão da depressão com esses pacientes, com essas pessoas. E o Jardim traz esse conforto de que é possível viver com qualidade, sabe? Hoje nós temos as nossas borboletas, né? Os nossos acolhidos vivem com uma qualidade excelente de vida, porque eles recebem todos os meses a caixinha de medicamentos. De shampoo, tem que ter um shampoo certo, porque também ataca o couro cabeludo, e muitas vezes elas perdem o cabelo por conta, né, da doença. Então tem o shampoo certo, tem o condicionador certo, tem o hidratante certo, tudo isso que o Jardim proporciona. Além da parte de assistência social, de psicólogas, né, de médicos, enfermeiros, é uma equipe enorme para dar esse acolhimento. E hoje estamos com 103 borboletas acolhidas, né, em 23 estados brasileiros, mais no Distrito Federal. Então, o projeto é na Bahia, em Caculé, mas não fica só lá. Ai, que legal, então, é possível acolher, levar o acolhimento. Exatamente. Então, é possível levar esse acolhimento para onde estiver. Onde tiver uma borboleta, é possível, né? Eles têm todo um cuidado de entender mesmo se está com a doença, eles têm, sabe, é preciso um laudo médico. Então, é muito criterioso o atendimento deles. Que assim, conhecendo o trabalho de vocês, né, o trabalho que vocês fazem com as famílias, né, assim, que receberam essas crianças para cuidar, né, porque as crianças nascem ali, às vezes, a expectativa do pai e da mãe e o susto, né, daquele bebezinho que já nasce com essa doença e o que fazer. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que fazer. Então, eu imagino que esse acolhimento, né, também com as famílias. A Aline diz muito assim, que a mãe, ela se prepara para ser mãe, ela não se prepara para ser uma enfermeira. E isso, para mim, eu sou mãe e eu fico imaginando a situação, né? Você tá esperando que seu filho vai nascer, que você vai dar mamar, você vai poder pegar no colo. E uma criança com EB não pode ser pegada no colo, não gente. Pode. Porque a pele é tão sensível. Não, porque é tão sensível que ele chora de dor. Ele sente muita dor. Agora vocês imaginem, né? A sensação disso, dessa família, desse pai, dessa mãe, dos avós, que todo mundo vive, né? Uma expectativa tão grande quando uma criança vai nascer. E aí, de repente, você vai ser enfermeira, literalmente. Você vai ter que saber como dar banho, porque no banho... A Aline nos conta que diz que é uma dor muito, muito aguda, né? Assim, o choro de quem tá tomando banho é algo que ela sempre nos relata, assim, que causa uma dor mesmo na gente, né? No nosso coração. Então, como que é isso, né? Preparar essa família também para receber, para a questão das curiosidades, né? Das perguntas, do bullying, acesso aos medicamentos, porque os curativos são muito caros, né? A maioria são importados. E aí precisa, né, do recurso para que esse medicamento seja comprado de uma forma mais barata, né? E para que tenha para todos, né? Então, o Jardim hoje, ele tem uma parceria muito importante com o nosso núcleo dos Estados Unidos, porque comprando nos Estados Unidos, o custo é quase que a metade daqui do Brasil. Nossa. Então, precisa vir de lá, porque se for comprar aqui no Brasil, aí o custo fica ainda maior, né, para o projeto e para tudo mais. A gente tem que segurar o coração cada vez que ouve vocês falarem, viu, porque é um projeto, a gente não pode dimensionar a dor, né, porque as dores são de cada um, mas assim, quando a gente se imagina, né, vendo aquela criança ali, bebezinha, que você não pode segurar, é uma dor profunda para aquele bebê, uma dor profunda para aquela família, é um aprendizado muito grande, né? Então, tenho certeza, né, que esse trabalho que vocês fazem de acolhimento e de amor é fundamental para que essas pessoas tenham força de seguir, né? Com certeza. Por isso é tão importante o acolhimento, né? Aquele acolhimento que leva amor,
né, que mostra que as pessoas não estão sozinhas, que elas não são únicas naquela dor, né, a convivência com outros também, para saber que é possível viver com qualidade, com os medicamentos certos, né, com os cuidados corretos, tudo isso o Jardim das Borboletas proporciona. E eu queria aproveitar, e a gente tem uma novidade no Jardim, né, uma novidade que, assim, está aquecendo muito os nossos corações. Eles vão ter uma casa de apoio em São Paulo. Olha. A casa já está em reforma para receber os nossos acolhidos, né, em São Paulo. Muitas vezes eles precisam ir para fazer um exame, para um atendimento médico mais especializado, né? Porque a EB ataca muito a parte respiratória, as vias. Então, muitas vezes o esôfago é muito machucado por conta da doença. Enfim, ela não é só a parte física, né, da pele, mas por dentro também ela compromete muito. E agora vai ter, a previsão é que a partir de maio essa casa funcione, né, passa a ter o acolhimento lá. Então, precisa unir ainda mais forças para que essa casa, de fato, comece a funcionar, que ela tenha, né, tudo do necessário para o acolhimento. Nossa, que incrível isso, Laura. Assim, cada vez mais, né, Fernanda, a gente fica com a certeza absoluta dessa escolha que a gente fez. Eu estava falando aqui antes, que, assim, na verdade, assim, não só o que a gente agora vai arrecadar, que já vai a parte para vocês dos direitos autorais, né? Mas é um livro que ele vai ficar e ele vai existir. E pelo tempo que ele existir, toda a venda revertida dele dos direitos autorais vão para a fraternidade, né? Então a gente fica imaginando, bora que esse livro entre em tudo que é programa de governo para que tenha uma verba um pouco maior para que vocês possam receber e ajudar cada vez mais, né? Porque é isso, é uma corrente do bem, né? É um ajudando o outro e o mundo vai melhorando, né? E é uma corrente para sempre, praticamente, né? Porque no caso do Jardim, sempre vai ter uma criança, né, que vai estar nascendo. É uma doença rara, então ela comete poucas pessoas, mas tem pessoas que precisam, né? E muitas vezes não tem o acesso, não tem a informação. E o Jardim, ele vem para isso, né? Para dar esse conforto mesmo, do melhor atendimento, do melhor acolhimento, da forma correta, que eu acho que é o mais importante, né? É você tratar corretamente, com qualidade, a doença, né? E levar informação para mais pessoas, né? Porque é um tipo de doença que poucas pessoas sabiam que existia, né? Então, tem essa... Exato. Muita gente não sabe mesmo, Fernanda, nem imagina o que seja. Quando você fala assim, eles... Mas, que isso, né? EB, dermólise bolhosa, da onde, né? Como que é isso? Então, a informação, ela também ajuda, né? A criar essa consciência de que é preciso ajudar, de que é preciso respeitar a diferença, né? Não apontar. Algumas borboletas nos relatam, assim, tipo de preconceito que sofrem, os olhares, né? De quem fica olhando com aquela situação, com as feridas no rosto, né, apontando o dedo, comentando. Então, tudo isso, quando a gente informa, quando as pessoas ficam sabendo, é mais fácil de lidar. Você sabe lidar, né? Você sabe conversar sem intimidar a pessoa, sem deixar ela constrangida, enfim, de várias maneiras. Eu fico pensando, as pessoas já olham pra gente e apontam porque você tá com uma roupa assim, um cabelo assado. Imagina quando você vê alguém que tem uma doença rara, que a pessoa não sabe o que é aquilo, causa uma estranheza, né? Então, acho que quanto mais pessoas tiverem informação, a gente vai combatendo o preconceito e ajudando nesse acolhimento mesmo do outro, né? Assim, eu sonho com um mundo que a gente vai aprender a não julgar mais nada, né? Não apontar o dedo para ninguém, né? E criança, né, Ana? Imagina isso, né? O apontar o dedo para a criança, que também está aprendendo a lidar com essa doença que ela vai ter pro resto da vida. E de repente, talvez ela então, tenha raiva disso, né? Ela pode se sentir mal por ela ser desse jeito. Exato. Porque eu, né? Assim, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né? É isso que eu ia perguntar. Ela já nasce com a doença e não tem cura, né? Ela é tratada, né? Mas ela não é curada. Ih, acho que a Laura está com a internet ruim. Conseguiu ouvir, Laura? Eu acho que eu caí. Não, eu travei. Você repete para mim, Fernanda, por favor? Então, é só para entender melhor. A criança já nasce com a doença e aí ela é tratada, mas ela não tem cura, né? Ela aprende a lidar melhor com a patologia. Entendi.
É isso, menina. E isso é uma doença genética, é uma doença rara, genética, que não tem cura. Só que ela tem tratamento para amenizar a dor, amenizar as feridas que ficam, né? Todos os sintomas, os desconfortos. Então, esse é o trabalho do Jardim das Borboletas, né? É fazer com que tenha uma qualidade de vida. Eu tenho epidermólise bulhosa, mas nem por isso eu vou deixar de viver de forma com qualidade, né? Fazer todas as atividades. Né? Acho que a palavra é essa, né? Também, com dignidade, sabe? Porque assim, a gente dar dignidade às pessoas faz toda a diferença do mundo, né? E aí você se sente acolhido e aí você não tem vergonha de quem você é, não tem vergonha de ser. Isso vale, né? É muito bonito a gente pensar nisso tudo, né? Então, por isso que a gente cada vez mais tem uma alegria imensa, né? certeza absoluta e uma alegria imensa de estar nessa parceria com vocês, porque é só o começo, né? Ana, deixa eu só confirmar aqui com a nossa equipe do custo, para as pessoas terem uma ideia do custo. Kathleen, qual? Até R$40 mil por paciente. Pode ser, dependendo do tipo de lesão, da gravidade. Nossa, o tratamento por mês a gente está dizendo, R$40 mil. Gente. Então, é muito caro, né, gente? E aí o projeto, ele vive pelas doações, pelo apadrinhamento, né? A gente sempre faz muitas campanhas de arrecadação desses medicamentos, das pomadas. Eles precisam tomar também um suplemento alimentar por conta da imunidade. Só isso então, tudo isso o projeto oferece. Só isso já é caro. Suplemento já não é barato, né? Então, imagina. Então, assim, gente, quem está aqui ouvindo, quem vai ouvir depois, né, assim, conheçam, apoiem, cheguem junto, divulguem, mostrem para o mundo que a gente precisa disso, né, dessas parcerias, porque a gente ainda não tem a sociedade perfeita, né? Estamos longe ainda, né, de ter tudo ainda muito justo para todos. Então, enquanto não chega, se a gente já entender um pouquinho o que é para fazer na vida, a gente vai fazendo, né? E aí vamos seguindo, vamos fazendo, vamos doando um pouco de nós. E Ana, fala. Ana e Fernanda, né? Ana e Fernanda, para quem quiser ajudar, tem várias maneiras. A primeira é essa que nós estamos aqui com o livro de vocês, ajudando na campanha, né? Indo lá, fazendo ali a sua parte, seja um exemplar que for, mas está valendo, de pouquinho, a gente não precisa querer mudar o mundo, não. A gente começa pelo que a gente pode. Então, a gente tem a questão do livro, né? Que as pessoas podem ajudar nessa campanha do livro. A gente tem também a campanha do apadrinhamento da Fraternidade Sem Fronteiras, né? O apadrinhamento com R$50 por mês. Você direciona a um projeto, no caso aqui, que é o Jardim das Borboletas, que nós estamos dizendo. Então, com esse apadrinhamento, a gente garante que as nossas borboletas que estão acolhidas até agora vão continuar recebendo o medicamento, todo o tratamento. Também tem a questão do imposto de renda. O Jardim das Borboletas, ele é um projeto que ele está cadastrado, né, no Conselho de Assistência Social da Bahia, do estado da Bahia, como também do município de Caculé. Então, para quem é da Bahia, por exemplo, pode destinar o valor do imposto devido para o Jardim das Borboletas. É mais uma maneira de ajudar. Olha que legal. Sabe? Então são várias possibilidades. Tem a possibilidade de ir lá e ver o que o projeto está precisando. Nesse momento a gente precisa que você divulgue para a gente sobre a doença. Vamos lá, vamos divulgar. Não tenho dinheiro nesse momento, mas eu sei falar da epidermólise bulhosa. Posso abrir uma live para falar sobre a doença. Então são muitas possibilidades, né? A gente diz da questão do recurso, porque sem ele não é possível fazer nada. Mas ele vem muito atrelado a outras possibilidades, né? Só o de falar sobre a doença, contar na família, né? Contar ali para o amigo, para o parente sobre essa doença. Falar, nossa, olha, existe essa doença. Você pode ajudar de alguma maneira. Então, isso que é o importante, a gente ir espalhando essa mensagem, espalhando sobre a fraternidade, sobre o jardim, sobre, né, sobre a solidariedade, né, de todos nós. E você falou uma coisa bacana, assim, né, no caso do livro, né, dessa parceria que a gente está fazendo, quando a pessoa vai ali e apoia comprando o livro, na verdade,
ela está comprando o livro um pouquinho antes dele estar pronto, mas ela ainda vai ganhar o livro, né? O livro, o marcador, o nome nos agradecimentos, ou se quiser, né, com o ecobag, seja lá o que for, tem outras recompensas lá, quero uma ilustração do livro. Então você vai estar ganhando um produto e vai estar ajudando alguém ao mesmo tempo, né? Vai estar esse produto... É a leitura solidária, né, Ana? Solidária. Então você está ajudando, né, ali na edição desse livro, mas o livro vai sair, teu nome vai estar ali gravado no livro como uma pessoa que foi o apoiador desse projeto, né, que a gente está aí tentando exatamente plantar o bem, né, para fazer o bem voar aí junto com essas borboletas, né? E de uma das maneiras mais lindas e mais assim, que é incentivando a leitura, incentivando os escritores, que a gente sabe que essa parte é tão, né, é tão complicada. Sim. No nosso Brasil e diante da educação, que hoje, né, da maneira como está. Então, quer dizer, tem dois lados aí tão importantes, a solidariedade e ainda o incentivo à leitura, o incentivo aos escritores, a quem acredita no poder das palavras para transformar os mundos. Enfim, eu acho que é um projeto belíssimo, eu já te disse isso, sou apaixonada pela fraternidade, fiquei muito apaixonada também. E que bom que estamos andando juntos. Não, uma parceria assim, só dá alegria, Laura, só dá alegria, assim, fico muito feliz, né, e convido todo mundo que está aqui, ou que vai nos assistir depois, para conhecerem os projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, joga na internet, Fraternidade Sem Fronteiras, vocês vão chegar no site, tem aqui no Instagram o perfil, de lá tem o perfil dos projetos todos que eles apoiam, né, na minha bio tem o link do Catarse para vocês apoiarem o livro, estarem com a gente, fazerem essa corrente de bem, né? E eu queria te contar, Laura, terminar essa live, né, que a gente está chegando no finzinho, dizendo assim que várias pessoas que têm apoiado falam assim, obrigada pela oportunidade de estar junto com você nesse livro. Porque às vezes as pessoas não sabem o que fazer, e aí elas estão ali, elas se sentem parte disso, né? Então como é bonito isso, né? A gente tá junto, todo mundo junto ali, cada um entendendo um pouquinho do seu pedacinho ali que eu posso ofertar, e que bonito, olha, eu ajudei esse livro, que esse livro ajudou esse projeto, eu fiz parte dessa história, né? Então isso é tudo muito bonito. Queria agradecer demais por você ter entrado para falar, eu estava preocupadíssima aqui, sem saber o que tinha acontecido com a Aline. Nós também, a gente também, até que ela conseguiu, né, nos dar aqui uma resposta, e aí a gente veio aqui para falar para vocês, tá tudo bem. Transmite o nosso carinho. E mais uma vez agradecer. Transmite nosso carinho para a Aline, lá para as borboletas todas. E é muita emoção, né, Fernanda? A gente fica até... Muito. Não dá nem muito para falar, não. Cada live... E ainda mais tarde a gente vai estar aqui com o Bismarck, né? Às 7h30, para falar do Retratos da Esperança, né? Então, outro quem projeto da Bahia também. Volta mais tarde, vocês vão conhecer outro projeto, outra história, mais emoção, né? Porque é só emoção. Segura esse coração, fala que eu tô ficando... Preparem os corações, porque também é um projeto belíssimo, também da Bahia, do sertão da Bahia. Enfim, com certeza vai ter muita emoção e também muita necessidade. Então, querida, muito, muito obrigada, tá? Obrigada, Fernanda, também por ter entrado. A conexão da Fernanda ficou um pouquinho ruim, que tá aqui aparecendo que tá girando ali. Então, até às 7h30, gente. Quem estiver por aqui quiser voltar às 7h30, senão... 7h30, certamente vão ter novas pessoas aqui com a gente. Então, ó, um beijo, muito obrigada, gente. Super obrigada, super obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.